E vamos discutir com os senhores um caso de insuficiência mitral funcional. Insuficiência mitral funcional é um universo de patologias. O Fernando Bacal chamou muito bem a atenção no primeiro caso que foi apresentado hoje, que acabou num dispositivo de assistência circulatória, que o paciente tinha uma insuficiência mitral grave. Será que tratar aquela insuficiência mitral no contexto daquele paciente teria algum impacto? Faria alguma diferença? Certamente não. Então, não é o fato de existir uma insuficiência mitral grave, funcional, que ela necessariamente é a solução para o paciente. Daí a complexidade da análise dos doentes com insuficiência mitral funcional e indicar a correção da insuficiência mitral em si. O nosso caso em questão é uma senhora de 66 anos, branca. A queixa principal dela era cansaço e falta de ar naquele momento para qualquer atividade. A história da doença atual, a dispneia aos grandes esforços nos últimos 4 anos, mas que nos últimos 3 meses progride para uma dispneia aos mínimos esforços. É uma paciente frágil, de 40 quilos e 1,60 m, um IMC de 16, diabética tipo 2, um AVC prévio sem sequelas, DPOC uma bronquite tabágica crônica, uma paciente fuma uma massa de cigarro por dia, com uma história de um infarto de parede inferior de tempo indeterminado e que vinha em tratamento clínico. Eu vou avançar para a gente não perder muito tempo nesse momento. O exame físico dessa paciente, obviamente, apontava o grau de fragilidade dela, um sopro sistólico em foco mitral de 3 cruzes e 6, regurgitativo, e alguns sinais de hipertensão arterial pulmonar. O eletrocardiograma tinha um ritmo sinusal, sobrecarga atrial esquerda e ventricular esquerda, e um aspecto de necrose inferolateral. O raio-x de tórax apontava uma congestão venocapilar pulmonar, não tinha uma cardiomegalia importante e um aumento do átrio esquerdo. No laboratório, chamava atenção apenas um BNP de 573, uma PCR levemente aumentada, não tinha anemia e uma função renal normal. Nesse momento foi realizado um ecocardiograma e gostaria de pedir ao Arnaldo que pudesse nos ajudar um pouco com essas imagens iniciais, lembrando que são apenas esses 2 cortes, mais 2 cortes a seguir. Bom, Luiz, o corte da esquerda é um eco transtorácico, né? É um corte longitudinal, em que a gente observa um grande aumento do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, um grande tethering da válvula mitral, provavelmente, quando existe um tethering desse tamanho, a insuficiência mitral, em geral, é importante. E à direita, a gente vê no eco uma fração de ejeção muito ruim, aparentemente sinais de fibrose na parede inferolateral, e no transesofágico, um corte a 0 graus, com uma escala alta, acho que 0,86 ou 0,86, então essa insuficiência mitral está, na verdade, subestimada, e a gente vê uma regurgitação mitral importante. Eu vou te passar a próxima imagem, essa. Bom, e esse é um corte super importante para quem está planejando o MitraClip, né? A gente vê um tethering muito grande, que é a altura da tenda quase proibitiva para o MitraClip, porque o limite é cerca de 1,5 centímetros. E a gente vê um ponto de coaptação bem dentro do ventrículo. Esse é um corte importante, em que a gente procura sempre o PISA, que é a aceleração pré-valvar, para que a gente, exatamente nesse ponto que a gente vai objetivar o clipe. E não existe um gap muito grande entre os folhetos, quer dizer, tecnicamente um caso factível, só que muito fundo do ponto de vista do alcance do MitraClip. Então, a dificuldade maior seria a altura do tethering, uma insuficiência mitral grave com uma disfunção importante do ventrículo. Isso. O laudo do ecocardiograma apontava um átrio esquerdo de mais ou menos 40 milímetros, um diâmetro diastólico do VE de 58, um diâmetro sistólico de 52, uma fração de ejeção pelo método de Simpson estimada em 30%, uma PSAP também estimada em 40%, septo intraarterial íntegro, sem trombos cavitários, uma hipocinesia difusa com acinesia e fibrose
inferolateral, uma válvula aórtica sem grandes problemas, uma esclerose leve com uma discreta regurgitação e um tétering mitral com regurgitação grave central. Fernando, queria passar a discussão do o que fazer com essa doente nesse momento. É uma paciente em classe funcional 3, com uma piora recente de sintomas, sem muita margem já de tratamento clínico, uma paciente com tratamento otimizado, e a tentativa de aumento de dose deixava sempre essa paciente hipotensa, e ela me chega nesse momento. Ela não tinha envolvimento porque é uma paciente com história de infarto, e, obviamente, acredito que ela tem uma coronariografia. Ela não tem outras lesões, não tem lesão na DA, não tem lesão em outro vaso. Então, respondendo à tua pergunta, a coronariografia dessa doente são 3 imagens apenas ilustrativas. A primeira imagem à esquerda é uma coronária direita não dominante. A segunda imagem, uma incidência caudal, mostrando uma doença difusa no território da circunflexa, com um ponto de obstrução máxima estimado em 60%. E uma descendente anterior sem lesões. Esse era o aspecto da coronariografia, foi feito em outro serviço e eu não tenho uma ventriculografia esquerda dessa paciente. Luiz? Bom, vamos nos restringir inicialmente à insuficiência mitral grave, absolutamente funcional, eu costumo chamar de disfuncional, e que efetivamente representa um universo ainda muito maior em termos de etiopatogenia, de evolução fisiopatológica e, sobretudo, para as intervenções. Em qualquer modelo de intervenção, percutâneo ou cirúrgico, esse é um caso muito grave. Observe que a fração de ejeção em 30% estimada por Simpson, provavelmente muito próximo da realidade dessa paciente, mas contempla um ventrículo esquerdo dos mais esferoides que eu já vi nos últimos tempos em doença isquêmica do miocárdio. Há alguns autores que chegam a considerar que a insuficiência mitral secundária ela é absolutamente isquêmica ou correlacionada às graves remodelagens ventriculares esquerdas a partir da isquemia. Não há dúvida que esse infarto inferolateral produziu disfunção de musculatura papilar póstero-medial, muito provavelmente isso teve o seu curso natural. Nessa particularidade, não somente a Anvisa, mas também o FDA nos Estados Unidos não colocam no rol de intervenções o MitraClip. A Sociedade Europeia coloca e contempla nos guidelines e de maneira muito interessante, a meu juízo, coloca no mesmo bojo a insuficiência mitral primária e a insuficiência mitral secundária com grau de recomendação 2B e nível de evidência C. Isso me parece um paradoxo, é uma análise crítica que eu faço a esse magnífico guideline de 2017 de doença orovalvar europeu. Caso muito complexo, uma paciente de baixo peso, diabética, com grave disfunção ventricular, as intervenções do ponto de vista de revascularização miocárdica são pobres para essa paciente, de maneira que, convocando o Heart Team, tendo a família e a paciente na tomada de decisão, o paciente ativado, mas também me colocaria, ou seja, também penderia a perspectiva da intervenção percutânea a despeito de toda a complexidade. O paciente está caminhando para a intratabilidade clínica e provavelmente vai assumir uma instância de refratariedade. Pensaria no MitraClip e pensaria na intervenção percutânea também nessa artéria circunflexa, daqui eu não vejo direito, mas em torno de lesão de 60%, que você comentou, com dominância esquerda. Essa foi a primeira questão, intervir ou não sobre essa lesão, e fizemos nessa paciente uma ressonância que não mostrava qualquer viabilidade no território da circunflexa e com dados muito parecidos com o eco. Uma fração de ejeção de 29%, um aumento atrial esquerdo, não gigantesco, muito pelo contrário, e um aumento dos volumes do ventrículo esquerdo. Então, nós descartamos qualquer necessidade de intervenção nessa circunflexa. E só para complementar, Luiz, o que você falou, 2/3 dos casos de MitraClip feitos na Europa são em insuficiência mitral funcional.
Eu não sei se o Bacal vai falar, mas de qualquer maneira, baseado até no estudo COAPT, eu acho que essa paciente, ela se enquadraria ali. Eu acho que ela tem... Por que eu perguntei da coronariografia? Primeiro que... E depois a ressonância magnética, eu acho que ilustrou bastante. Quer dizer, eu acho que ela tem músculo, bastante músculo para ser recuperado, e eu acredito que com essa gravidade da insuficiência mitral, intervir na mitral pode mudar a história natural dessa doente. Essa é a minha opinião. Não tem muito respaldo da literatura, mas o que eu vejo é o seguinte: esses pacientes são complexos, a gente tem que analisar, obviamente, todo o cenário. É uma doença, é uma insuficiência mitral provocada pelo tethering, que foi provocado por um infarto. É diferente daquele doente que tem uma disfunção por uma miocardiopatia, com a cardiomiopatia dilatada, né, como a gente viu no caso primeiro apresentado aqui. Quer dizer, então, isso é um outro contexto, né? E, na verdade, a gente está aprendendo. Eu acho que o mundo inteiro está aprendendo, né? É possível que, daqui a poucos anos, a gente mude até, e a sociedade mude até esse nível de indicação. Não sei se vai ter algum estudo randomizado, duplo cego, que é impossível, mas, de qualquer maneira, ou um processo sham para esse tipo de paciente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa paciente, baseado no COAPT, eu acho que ela vai se beneficiar. Estou de pleno acordo. E a mensagem do COAPT é que é uma indicação mais precoce, com o coração não tão remodelado, os resultados são melhores. E só a título de informação, nós apresentamos na SOCESP agora a nossa experiência dos 200 últimos transplantes, e a gente fez a pergunta, dividimos 2 grupos. Insuficiência mitral moderada importante, insuficiência mitral discreta ausente nos desfechos pós-transplante, disfunção de VD, mortalidade e tal. E nós, independentemente da hipertensão pulmonar, e não teve impacto nos desfechos, mostrando talvez que nesse coração tão remodelado, com dobutamina, 85% com dobutamina, mexer na mitral provavelmente não traria nenhum benefício, reforçando o COAPT de que a indicação tem que ser mais precoce nas fases menos graves da doença. Exatamente. Então, essa fase que a gente está é a fase menos grave dessa doença. A gente tem um índice de volume diastólico final de 96 ml por metro quadrado, né? O COAPT, ele mostra que os doentes acima de 90 ou 93, se eu não me engano, são os doentes que menos se beneficiam, que já estariam na fase mais avançada da doença. Então, a coisa que eu acho que aqui que o Luiz traz para a gente, que me chama mais atenção no sentido de propor a intervenção, é a ausência de congestão venosa, sem insuficiência tricúspide, né? E um outro dado interessante, toda vez que a gente olha coisas indexadas, é olhar o divisor, né? Essa paciente, pequena, né? ela é uma pequena, paciente de baixíssimo peso, então os volumes indexados são muito perto dos volumes não indexados. Então, toda vez que a gente olha volumes indexados, a gente precisa olhar o paciente, ou se ele é um doente de baixo peso, ou ao contrário, um doente de obesidade mórbida, que muda completamente o contexto da indexação. Então, a indexação é sempre uma questão curiosa, né? E aí, os questionamentos assim, olha, talvez o fato de não ter a congestão venosa, a insuficiência tricúspide, possa promover para essa paciente uma redução eventual nas rehospitalizações. Mas a minha pergunta é, ela está tão cedo ainda ou ela já está passando? E a gente não tem essa resposta, eu acho. E a segunda pergunta é, essa é uma paciente candidata a transplante em que o MitraClip pode ser ponte para transplante? Ela tem 66 anos. Eu não considerei e não me lembro exatamente a visão complexa e integral dela, no sentido de funções multiorgânicas, mas ela ainda estaria numa janela de oportunidade, eventualmente, para ser uma candidata a transplante, sobretudo com essa ressonância, com grave remodelamento e sem viabilidade. Aí eu acho que era uma pergunta para o Bacal. Podemos usar o MitraClip como ponte para transplante? Ou ela é candidata para o Luiz? Assim, ela teria alguma... Essa pergunta é ótima, Alexandre. A gente faz todo momento lá no Encore e no Einstein. Não tem esse dado da literatura, mas provavelmente se você diminui sintoma, eventualmente diminui a pressão pulmonar, reduzindo a insuficiência mitral, com melhor qualidade de vida, coloca o paciente no outro patamar, a gente pode atrasar uma indicação pela idade. Eu acho que não tem problema. No Brasil nós não temos lei, mas temos feito até 70 anos, então estaria, como você usou o termo, uma janela de oportunidade de oferecer uma melhora clínica e deixar a indicação para o transplante um pouco para frente. Eu acho que seria possível, sim.
Essa é a condição que eu não tenho muita dúvida que o tratamento da insuficiência mitral tem um impacto clínico imediato nessa doente. Ou seja, a correção dessa insuficiência mitral tem o potencial de melhorar tremendamente a classe funcional dessa doente, impedir internações e, eventualmente, até ter algum impacto na mortalidade. Se isso, eventualmente, lá na frente vai ser ponte para transplante ou não, eu acho que seria prematuro. Vou passar as imagens que são bastante interessantes. Então, os exames, nesse momento, considerando qualquer intervenção, isso apenas os scores de risco dessa paciente, um STS de 7,8 para mortalidade, um STS para mortalidade acima de 30, ou seja, uma paciente de altíssimo risco, com Euroscore logístico acima de 25. Então, é uma paciente que, em se considerando uma solução cirúrgica para ela, seria uma paciente de alto risco. Então, a solução proposta foi uma solução percutânea. Esse, obviamente, é o acesso ao procedimento, o acesso transeptal. Essa figura aqui do meio mostra exatamente a agulha pressionando o septo atrial. Aqui a aorta, que é a mais anterior. Essa punção deve ser feita sempre numa posição posterior e superior da fossa oval. Aqui nessa figura a gente observa a progressão já da bainha dirigível do MitraClip. Aqui o clipe sendo dirigido para o plano valvar mitral através daquela bainha. Como é que eu volto aqui? E aqui a gente vê uma coisa bastante interessante, que é essa figura aqui do meio, com o clipe aberto, mas aqui a gente sabe que ele está completamente fora de posição, ele está rodado, ele precisa rodar para ficar dessa forma. E aqui o ecocardiograma é absolutamente fundamental, o aspecto tridimensional é que nos permite girar o clipe com segurança e no sentido horário ou anti-horário que o Arnaldo me determinar. Bom, essa é uma imagem bastante didática, já com o clipe na cavidade ventricular esquerda, com seus braços abertos, já um pouquinho fechados a 120 graus, e não totalmente abertos a 180 graus. Aqui o folheto posterior da mitral, o folheto anterior, e com os respectivos braços do clipe, ainda numa posição aberta, e aqui, imediatamente depois dos folhetos capturados, e essa aqui seria a imagem angiográfica da captura desses folhetos. Uma vez o folheto capturado, reparem aí, aqui a imagem em 3D dos dois orifícios, o clipe ainda preso no sistema de liberação, e nesse momento se avalia, obviamente, o grau de regurgitação, se avalia o impacto disso na função ventricular esquerda, nesses pacientes funcionais, e principalmente se avalia o gradiente residual, que deve ser inferior a 5 milímetros de mercúrio. Aqui, em técnica final, a liberação final do clipe, e aqui o clipe já, nesse momento, abandonado e preso aos folhetos da válvula mitral, e aqui um aspecto pré e um aspecto pós. Queria que o Arnaldo fizesse algum comentário. Luiz, esse é considerado um excelente resultado, né? O que a gente usa? A gente usa a vena contrata, a gente usa o fluxo das veias pulmonares, principalmente se houve uma reversão do padrão de diminuição ou reversão da onda sistólica. Esses são os principais pontos. E a gente, como você falou, se ficou algum grau de estenose residual. Então, esse foi um caso bom de um clipe com praticamente uma insuficiência mitral mínima, se é que existe. Exatamente. Então, aqui o clipe fixado, a imagem em 3D correspondente com um duplo orifício valvar mitral. A evolução dessa paciente praticamente sem insuficiência mitral no eco pós, uma alta hospitalar 72 horas depois, e ela permanece em classe funcional 1. Esse procedimento é um procedimento recente, tem 3 meses que ele foi realizado, e no eco recente mostrou uma coisa curiosa para nós, que foi uma fração de ejeção agora estimada pelo Simpson em 38%, e algum grau
de redução, principalmente já do volume sistólico para 48. Muito obrigado pela atenção.